Bom, vamos começar então esse estudo, mas antes vou estar fazendo uma oração para que nós possamos começar o estudo. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, diante de Tua presença, Deus, para louvar e engrandecer ao Teu santo nome, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa, Deus, se fazer presente nesse estudo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, falar aos corações para que eles possam, Deus, de fato entender, Deus, sobre esse assunto, Deus, que é primordial na vida de um cristão, Pai. Que, Senhor Deus, vidas possam ser tocadas, pessoas possam ter suas mentes renovadas e transformadas pelo poder do Teu Espírito através de Tua santa e gloriosa palavra, Senhor Deus. Usa-nos, Deus, sabemos, Deus, que sou falho, Deus, pecador, Deus, mas que a Tua graça, Deus, ela repousa sobre nós, Deus, os Teus filhos, Pai. Por isso, Deus, usa, Deus, de misericórdia com minha vida, Deus, e faça, Deus, de mim, Deus, um canal, Deus, de bênçãos, um canal, Senhor Deus, que irá fluir, Deus, as Tuas palavras para os corações, Senhor Deus. Abençoa-nos, Deus, nos livra de todo mal, Deus, abençoa, Deus, as pessoas que estão enfermas, Deus, com corona, Pai. Cura, Deus, realiza milagres, Pai, para que o Teu nome, acima de tudo, venha a ser conhecido e glorificado, Deus. E conforta, Deus, os corações, Deus, das famílias que perderam seus entes queridos com este vírus. E também, Deus, por outros motivos, como é o caso, Deus, do meu pastor Rafael e sua família, Pai. Conforta-os, Deus, que o Senhor faça, Deus, eles, Deus, descansarem em Teus braços, Pai. E que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, fazendo, Deus, a Sua vontade em nossas vidas, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E essa oração que eu peço a Ti, desde já agradecendo por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, a fé é a base da vida cristã. Se não existisse a fé, não teria por que existir a igreja, não haveria um meio, digamos assim, para até mesmo a salvação, porque de acordo com a palavra de Deus, nós somos salvos mediante a fé. A fé é um instrumento que Deus utiliza, que Ele mesmo disponibiliza ao homem para que ele possa, assim, ser salvo, não pelos seus méritos, mas sim pela fé e pela graça que são dadas por Deus ao homem. Então, a fé é algo de suma importância na vida de um cristão. A própria palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, e nós vivemos por esta fé. Se nós não temos a fé, se nós não tivermos fé, de nada adiantaria nossas idas aos templos para louvar e engrandecer ao Senhor. De nada adiantaria as nossas liturgias, porque Deus, Ele se agrada de quem tem fé. E nós vamos falar sobre isso e outras coisas que envolvem a fé nesse estudo. E para iniciarmos, vamos a um texto super conhecido de Paulo, que está em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Muito conhecido, se você tem sua Bíblia, pegue, que é bom. Mesmo que você conheça todos os textos que serão citados, é bom para que nós possamos acompanhar juntos a palavra de Deus. E diz assim, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É impossível que o ser humano ele tenha fé dentro de si, se não for por intermédio da audição, dele ouvir a palavra de Deus, quer seja através da audição, obviamente, ou através da leitura, para aqueles que não conseguem ouvir através das libras, para os que não enxergam e não ouvem através da linguagem, né, dos cegos lá, aqueles alto-relevos lá, que eu esqueci o nome agora. Mas a fé, ela vem por intermédio da palavra de Deus. Não existe outro caminho para o ser humano ter fé a não ser pela palavra de Deus. Antes de começarmos a falar de fato sobre a fé, vamos a uma definição que R.C. Sproul diz no seu livro O que é Fé? Sobre esperança. Que muitas pessoas confundem fé com esperança, porque o assunto, a palavra fé, é algo que
é diversificado. Ele muitas vezes perdeu o seu valor nos dias atuais, como também é multifacetado. E muitas pessoas não conseguem compreender e fazer a diferença entre fé e esperança. Bom, R.C. Sproul diz assim no seu livro Definindo a Esperança. No Novo Testamento, a palavra esperança funciona de maneira diferente de como faz nos países ocidentais hoje. Quando usamos a palavra esperança, estamos frequentemente nos referindo a um estado emocional de desejo em nosso coração a respeito do que gostaríamos que acontecesse no futuro, mas não estamos certos de que isso acontecerá. No entanto, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto, e sim a um desejo por um resultado futuro que é totalmente certo. Parece até um pouquinho com a fé, né? Mas esperança e fé andam lado a lado. Se uma pessoa não tem fé, um cristão ele não tem fé, a fé verdadeira, ela não tem esperança de um ponto de vista bíblico. E se essa pessoa não tem esperança, ela também não terá fé, porque são coisas que andam lado a lado. A fé é, como é dito aqui, o desejo de uma coisa que vai acontecer. E a fé é a certeza de que essa coisa vai acontecer. Pela certeza de que esse futuro é certo, nós temos a esperança, nós temos o anseio dessas coisas chegarem o mais rápido possível até nós, como seria o caso do céu. Nós ansiamos pela volta de Cristo o mais breve possível, mas nós, como igreja, sabemos que é certo que nós iremos ao céu. E por essa certeza nós temos essa esperança de que Cristo ele volte para buscar a sua igreja, para que nós estejamos de fato no reino de Cristo, lá no céu, adorando a Ele, vendo o Senhor face a face, como a palavra de Deus ela afirma que lá o próprio Deus ele vai iluminar a cidade, de que lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter assalto, não vai ter roubo, não vai ter sequestro, não vai ter nada de ruim. E nós temos essa esperança, como diz um hino do Cântico de Adoração, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. A nossa esperança é a vinda de Cristo, que sabemos que é algo certo. E pela fé nós temos certeza de que a vinda de Cristo é certa. E mais um ponto, antes de falarmos sobre a fé, é a diferença, digamos, certa diferença entre a palavra rema, R-H-M-A, E-M-A, perdão, e logos. Por causa dessas teologias de confissão positiva, prosperidade, essa nova teologia que é a teologia do coaching, essas diversas teologias que são demoníacas, elas pegam, mas agora disparou, né? Mas há um tempo atrás eles pegavam a palavra rema para aplicar ao cristão. Vou citar um exemplo. Aquela bela frase, né, que ouvimos sobre declarar, decrete sua vitória, declare sua vitória. Eles pegavam essa palavra rema e diziam que isso que você está fazendo é rema. Você está decretando a sua vitória, dando um certo poder à palavra do homem, coisa que realmente não existe. A palavra do homem só tem poder se for guiada pelo Espírito de Deus. Caso contrário, não existe nenhum poder na palavra humana. E mesmo que seja guiada pelo Espírito de Deus, este poder é de Deus e não do homem. Então, já ficamos com esse ponto. Rema e logos, segundo alguns teólogos antigos, vão significar a mesma coisa. Logos seria a palavra escrita, segundo eles, a Bíblia. E rema seria a palavra de Deus dita, proferida. Seria então a pregação do pastor, do seu pastor, acerca da palavra de Deus. Quando ele prega o evangelho, ele está fazendo a rema, que é falar a palavra de Deus. Tanto rema quanto logos são a mesma coisa, mas esta pequena diferença, segundo alguns, é mínima, porque logos é a escrita e rema é a falada. E podemos pegar um
pequeno exemplo nesse texto já inicial, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem através da rema, que é a palavra falada, e ouvir a logos, que seria a palavra escrita. Quando é feita a rema, que seria a palavra dita, a logos, que é a palavra escrita, é falada. Então é a rema. Então a fé vem através da palavra de Deus escrita quando é falada, ministrada aos corações. E aí entramos para falar aí sobre a fé. Segundo Aurélio, uma das definições da palavra fé é convicção intensa, persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Isso seria uma crença. O conceito de fé no Antigo Testamento surge da raiz de alguns termos hebraicos que indicam confiança digna, lealdade e fidelidade, confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho, aceitação da veracidade de um testemunho, entrega confiante e esperança em Deus quanto ao presente e futuro. No Velho Testamento, se eu não me engano, só aparecem 2 vezes a palavra fé, mas a fé estava presente sim no Antigo Testamento, não com a palavra fé, mas com outras palavras que dão a entender que estava falando sobre a fé. No Novo Testamento, fé, a palavra fé começou a ser dita por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos. De fato, porque se os apóstolos começaram a falar sobre fé, os cristãos que estavam com eles também começavam a falar a palavra fé. Obviamente que isso acontece, é uma lógica, né? E o substantivo no grego, que seria fé, fidelidade, confiança e lealdade, e o verbo cognato, crer, estar convencido, confiar, dar crédito, ocorrem mais de 240 vezes. E o adjetivo fiel, confiável, digno de confiança, ocorre 66 vezes, se eu não me engano. A aplicação mais comum é a crença ou convicção apoiada em testemunho e completa confiança em Deus e em Cristo para a redenção. Vemos isso também na carta do apóstolo Paulo, em Romanos também, 3, quando ele fala que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, e que a salvação veio por causa de Cristo, porque a morte veio através de um homem, e a vida veio também através de um homem, que foi um homem perfeito, que é Jesus Cristo. Pensamento positivo, essa questão, né, de pensamento positivo, boas vibrações, só falar coisas boas, de fato é ter fé? E obviamente que não. Eu já ouvi cristãos falarem que eles têm fé porque só pensam coisas boas. Isso não é certo. Pensar coisas boas é uma consequência sim de ter fé, mas não é porque eu penso coisas boas apenas que eu sou uma pessoa de fé. É diferente. O pensamento positivo, segundo a definição do criador dessa ideologia, digamos assim, é o ato de revisão dos processos de pensamentos e das opções que geram a fim de identificar as áreas que precisam ser melhoradas e, em seguida, usar as ferramentas apropriadas para mudar esses pensamentos ou ações de forma positiva e orientada para atingir a meta desejada. Embora isso pareça uma coisa inofensiva, o problema vem em acreditar que há algum tipo de poder sobrenatural no pensamento positivo. Ou seja, eu vou pensar que eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar um carro. Eu vou pensar que eu vou conquistar aquela vaga de emprego excelente e eu vou conquistar, porque eu estou pensando nisso. Que nem a gente fala, né? Pensei nisso e aconteceu, dando uma certa misticidade, sei lá se existe essa palavra, ao nosso pensamento, dando um certo poder ao pensamento humano, quando na verdade isso não existe. Na época do Evangelho da Prosperidade, há muitas doutrinas falsas confundindo crentes e descrentes. Elas sempre vêm com disfarce de verdade, mas na sua base são sempre as mesmas ideias humanistas, querendo glorificar, engrandecer o homem.
Essas ideias dão a entender que é possível alterar o que Deus escreveu sobre a história humana, fazendo de Deus um ser que está limitado à nossa vontade. Mas não é isso que o Salmo 139 vai dizer a respeito de Deus e a respeito de nós. E o mesmo vale também para as boas vibrações e a tal energia positiva. Existe ainda, né, que não morreu, um pastor dessa atualidade, né, em que ele disse que Deus escreveu a história e nós temos a borracha na nossa mão e que nós podemos apagar e escrever do jeito que a gente quer a nossa história. Bom, isso é bem meio complicado falar isso daí quando se tem o Salmo 139, que fala que Deus já escreveu os nossos dias, já escreveu os nossos passos, digamos assim. E aí entramos num outro ponto, que seria os 3 pilares da fé. E começamos a falar sobre esses 3 pilares com uma frase de Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, que foi dita no seu 107º, se eu não me engano, sermão. E você encontra esse sermão transcrito no site do Projeto Spurgeon, www.projetospurgeon.com.br, não lembro direito. Mas lá você encontra esse sermão. Ele tem pontos na questão calvinista, sim, que Spurgeon era calvinista. Mas se você não acredita nesses pontos, é só você descartar as partes em que ele coloca esses pontos. Mas não importa se ele coloca esses pontos ou não, porque esta pregação ela é muito boa e muito edificante. Você aprende muito com ela. E foi através desse sermão dele que Deus me fez escrever esse estudo para chegar e ministrar à igreja. Por causa da pandemia, não foi possível realizar aqui na igreja, mas estamos realizando através da internet aí no Facebook. Se for possível, após a pandemia, fazer novamente só para os membros da igreja, que talvez em sua maioria não tenham conseguido chegar a esta live até o final, ou não conseguiram acessar a live, se for da vontade de Deus, estaremos fazendo de novo. Mas, voltando aí ao assunto, a frase começa assim: você pode fazer o que queiras, esforçar-se tanto quanto possa, viver da maneira mais excelente que queiras, apresentar os sacrifícios que deseje, distinguir-te como possa em tudo aquilo que é honrável e de boa reputação. Contudo, nada disso pode ser agradável a Deus, a menos que leve o ingrediente da fé. Segundo Charles Spurgeon, a fé possui 3 pilares, onde o primeiro pilar é a porta para os outros 2. O primeiro pilar é a porta inicial para que o cristão ele tenha os 3 pilares da fé. O primeiro pilar é o do conhecimento. Um homem não pode crer naquilo que ele não conhece. Como a própria palavra de Deus diz, como crerão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se ninguém falar acerca de Deus? Como isso pode acontecer? É a mesma coisa. É impossível que alguém acredite, que alguém conheça alguma coisa, que tenha fé em Deus, sem antes conhecer ao Senhor, nem que seja de uma maneira mínima possível. É impossível que uma pessoa tenha fé se ela não tem conhecimento daquele que dá a fé. Bom, como eu já disse, né? Se eu não escutei nada acerca de algo por toda a minha vida e não conheço, como posso crer? É impossível. Não posso crer. Para que haja uma fé verdadeira, é necessário que o homem saiba algo da Bíblia. Vivemos em uma época em que a palavra de Deus ela foi largada e está perdida dentro da casa de Deus, assim como está registrado no livro de Reis. Segundo Spurgeon, deve existir um grau mínimo
de conhecimento antes de que possa haver a fé. E temos também como base o texto em que Jesus Cristo diz em João 5,39, que ele diz que as Escrituras testificam dele, né? E nós devemos examinar as Escrituras, porque vós cuidais, ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então devemos examinar a palavra de Deus, ou seja, conhecer a palavra de Deus. O segundo pilar, né, seria a aceitação. O homem pode saber de tudo e mesmo assim não ter fé, que seria o caso dos ateus que estudam a Bíblia e leem ela de cabo a rabo. Eles conhecem toda a Bíblia, muito mais do que diversos cristãos, se não a maioria, né? Infelizmente. E mesmo assim, eles não aceitam aquilo como verdade e não têm fé naquilo. Eles conhecem simplesmente para tentar derrubar o argumento dos cristãos sobre a existência de Deus, no caso. Mas eles não têm fé, mesmo conhecendo tudo. Então, não está permitido dividir as Escrituras e aceitar somente aquilo que parece bom aos nossos olhos, pois fazendo assim, não temos a fé que vê a Cristo. A fé verdadeira dá às Escrituras seu total consentimento. E outra frase de Spurgeon no seu sermão, ele diz: não importa o que se encontre nesta página, eu creio nela. E nesta frase dele, ele estava dizendo sobre a questão de aceitar. Por causa da nossa limitação, humana, nós não conseguimos e não conseguiremos compreender nunca, por causa da nossa limitação, a Bíblia por completo. Entretanto, as partes que nós não conseguimos entender são um mistério de Deus, que nós não suportaríamos se tivesse 0,0001% de conhecimento. Mas nós devemos aceitar, porque é o próprio Deus que disse. E falando sobre essa questão aí da aceitação, né? Parece até que estamos falando de uma fé cega. Mas não estamos falando de uma fé cega. Sproul, no seu livro O que é Fé, ele fala sobre a fé cega, como também no site do Monergismo tem um artigo em que fala sobre a fé ser cega. O título lá é Fé, se a fé é racional ou irracional. E o site Monergismo é um site calvinista, se não me engano, mas esse artigo que eles colocaram lá é de uma entrevista de 2 arminianos, se eu não me engano. Norman Glaser, eu não lembro o nome, se é assim direito, e um outro lá que eu esqueci o nome agora. Mas são 2 arminianos que falaram sobre isso. Então, parte da fé é um ponto, digamos, comum às 2 doutrinas. E Sproul, ele vai dizer o seguinte: aqueles que promovem esse tipo de fé, falando da fé cega, dizem: cremos no que cremos sem qualquer razão. A razão, aliás, é totalmente desnecessária. A ideia é que existe uma virtude em fecharmos os olhos, respirarmos profundamente e desejarmos com toda a nossa força que alguma coisa seja verdade. E depois dizermos: é verdade. Isso é incredulidade e não fé. A Bíblia nunca afirma que devemos dar um salto no escuro. Na verdade, a exortação bíblica é que as pessoas saiam das trevas para a luz. João 3,19. A fé não é cega, no sentido de ser arbitrária, excêntrica ou uma mera expressão de desejo humano. Se fosse assim, por que o autor de Hebreus diria que a fé é a convicção de fatos que não se veem? E nesse artigo que eu também disse, que está no site do Monergismo,
é dito sobre essa questão. A fé vem da mesma questão sobre amar a Deus. Jesus Cristo diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Então, temos que entender por que devemos amar a Deus. Então, nós devemos entender por que devemos ter fé. E nós devemos entender o que é fé. Até porque lá diz que a fé é a convicção. A convicção é certeza. E nós só podemos ter certeza de alguma coisa se nós conhecemos. E o último pilar é a confiança. Mesmo tendo o conhecimento como primeiro degrau da fé, na qual sem ele é impossível ter fé, o principal da fé está no terceiro e último pilar, ou seja, na confiança na verdade. Não somente crer nela, mas fazer dela nossa e descansar para a nossa salvação. A fé verdadeira, em sua essência, se baseia em apoiar-se em Cristo. Ele não me salvará se somente sei que Cristo é um Salvador, mas me salvará se confio nele para que seja meu Salvador. E um exemplo que Spurgeon dá sobre a questão da confiança. Só um minutinho que eu vou beber um pouquinho de água porque a garganta está seca. Bom, a frase é assim: suponhamos que no aposento mais alto de uma casa está acontecendo um incêndio. As pessoas se amontoaram na rua. Uma pessoa se encontra nesta casa, nesta habitação que está em chamas. Como escapará? Não pode saltar para baixo. Morreria de imediato. Um homem forte exclama: salta em meus braços. Uma parte da fé é crer que o homem está ali. E a outra parte da fé é crer que o homem é suficientemente forte para segurá-lo. Mas a essência da fé está em atirar-se nos braços desse homem. Essa é a prova da fé e sua verdadeira essência. Nós podemos conhecer, aceitar, mas não confiar. É como acontece na política, direita e esquerda. Bolsonaro é o presidente e ele é de direita. Mesmo que a esquerda não queira aceitar, eles sabem, conhecem o presidente, sabem que é o Bolsonaro. E mesmo que alguns aceitem que ele é o presidente, eles não confiam nele, talvez por questões ideológicas ou por princípios, digamos assim, em alguns pensamentos acerca de alguns assuntos. Nós podemos aceitar, mas não confiar em Deus. E é o que muitas vezes falta em muitos cristãos. Eles conhecem, aceitam, mas não confiam de fato. Seria um bom exemplo disso a questão de um problema. Nós temos um grande problema e entregamos nas mãos de Deus. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós devemos simplesmente confiar e deixar que o Senhor ele cuide. Não no sentido de que nós vamos parar de trabalhar em cima ou de fazer a nossa parte. Não. Nós devemos sim continuar fazendo a nossa parte. Mas o grande problema é que muitos cristãos, eles conhecem o Deus que fez todas as coisas acerca da palavra de Deus, Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, o Deus que fez a sombra do sol retroceder, o Deus que curou cegos, ressuscitou mortos, e o Deus que fez fogo descer do céu, o Deus que fez Pedro andar sobre as águas, o Deus que fez inúmeras e diversas maravilhas. E mesmo assim não confiam totalmente. Tem esse problema, entregam nas mãos de Deus,
mas ficam querendo resolver do seu próprio jeito. Ficam tentando tirar da mão de Deus aquilo que ela tinha entregado. Seria um exemplo na questão da confiança também. E um dos maiores exemplos no Antigo Testamento de confiança, pelo menos, tirando o de Isaac no monte lá, que ele ia ser sacrificado pelo seu pai, seria o de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha. Tocou a trombeta lá, fez o apito lá, tocou o apito de Nabucodonosor. E aí, todo mundo tinha que se ajoelhar diante da estátua dele. Os três não se ajoelharam. E quem não fosse, quem não reverenciasse, quem não se ajoelhasse diante da estátua, iria para a fornalha. E eles dizem para Nabucodonosor: se Deus quiser salvar a gente, amém por isso. Parafraseando, obviamente, né? Se Deus não quiser nos salvar, amém por isso, mas fica sabendo apenas de uma coisa: eu não vou me dobrar à sua estátua, porque eu adoro somente ao Deus verdadeiro. Eles estavam plenamente confiantes em Deus. Sabiam que Deus podia livrar eles, como podia não livrar, permitindo que eles morressem. Mas mesmo assim, eles não deixaram a fé deles em Deus ser abalada diante da morte. E ficaram firmes, ficaram ainda de pé. Bom, seria aqui uma pergunta que eu haveria de fazer aqui na igreja, que surgiu no meu trabalho. Eu tinha ido no departamento pessoal, eu sou estagiário de TI, né, de informática, suporte. Fui verificar por que a internet estava caindo toda hora lá no computador da menina. E estavam começando a conversar, elas lá, falando sobre a questão de Bíblia, lendo o livro lá do Macedo, falando sobre assuntos. Eu estava na minha, aí perguntaram se eu era da igreja e tal, me identifiquei que sim, e tudo mais. E aí começou a conversa e tal, até que a gente entrou num debate em que falou sobre que Jesus Cristo ele foi no inferno e pregou para todo mundo, o que não é correto de acordo com as Escrituras. E perguntou então como que os homens eles foram salvos no Antigo Testamento, se ela vem através de Jesus Cristo. E essa é a pergunta. Se nós somos salvos por Cristo, por intermédio da fé, através da fé, como os homens foram salvos no Antigo Testamento? E a resposta é pela fé. A própria palavra de Deus diz que porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi salvo porque ele creu, porque ele teve fé. Mesmo que a palavra fé, como eu disse no início, não esteja explicitamente escrita no Antigo Testamento, a fé estava presente sim. A mesma coisa aconteceu com Raabe. Ela creu em Deus, né, no caso, porque Cristo ainda não havia descido. Ela creu em Deus e por causa dessa fé, ela foi salva. Não só a vida dela que foi poupada, mas também ela foi salva da condenação. Tanto que ela está na lista dos heróis da fé também. E até então, parece, pelo que chegamos até aqui, que a fé é algo totalmente compreensível, entendido pela razão humana, né? Só que isso não é verdade. O homem espiritual, prestem atenção, o homem espiritual consegue entender até onde Deus permite que ele entenda, por causa da nossa limitação, como eu também já disse anteriormente. E nós, homens espirituais, e
também as mulheres, né, que eu falo de um modo geral, nós conseguimos entender por causa da mente renovada que o próprio Cristo operou em nós. Já o homem carnal, que é o homem que não faz parte da igreja, que não faz parte do corpo de Cristo, nada pode compreender sobre a fé. E Paulo mostra isso. Vou pegar aqui. Olha lá. Paulo ele vai mostrar isso na sua primeira carta aos Coríntios, tá? No capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Esse pequeno bloquinho de texto que a gente também conhece muito bem, mas mesmo assim eu vou ler. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus a sabedoria deste mundo louca? Ou não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui nós vemos que o homem carnal, falando assim, ele não consegue entender sobre o Evangelho. E se ele não consegue entender sobre o Evangelho, não conseguirá entender também sobre a fé. É impossível que o homem carnal entenda sobre a fé, porque a fé é algo que é dada por Deus a seu povo. O homem no mundo ele tem uma fé natural, como alguns dizem, né, que é algo do homem, em que é limitada, que não é como a fé verdadeira que é dada por Deus. Na verdade, o homem ele pensa coisas boas acerca de algo. Seria o pensamento positivo. Só que aí ele não tem poder, como a gente já viu. Hebreus 11, que é o que é muito falado sobre a fé, né? Toda pregação que alguém vai falar sobre fé, é praticamente impossível que o pregador ele não cite Hebreus 11. É impossível, praticamente impossível. E diz assim, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, geralmente só utilizam esse versículo, nesses pregadores malucos aí, né? Para falar sobre milagre, sobre acreditar que a vitória é certa, e fica uma coisa meio estranha, né? Meio vaga, quando eles falam esse tipo de coisa. Bom, o escritor dos Hebreus, nós não sabemos quem é. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, outros afirmam que foi Áquila, ou Priscila e Áquila. Alguns dizem que foi outros cristãos, mas independente de quem tenha escrito, o que muito provavelmente para alguns seria Lucas, porque o escritor de Hebreus disse que recebeu o evangelho de outro homem, de outra pessoa. E Paulo disse que recebeu o evangelho do próprio Cristo. O escritor de Hebreus, se eu não me engano, ele conhece grego, e Lucas era um desses. Se eu não me engano também. O escritor dirigiu esta carta aos cristãos judeus de diáspora. E naquela época, os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, provavelmente sob o regime de Nero, em 64 depois de Cristo. Os cristãos não só estavam sob perseguição,
como muitas heresias estavam sendo ensinadas por falsos mestres e algumas comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas pela apostasia também. Então muitos cristãos judeus eram tentados a voltar ao judaísmo. Tanto que nessa epístola, na carta aos Hebreus, fala que Jesus Cristo foi o último sacrifício, o último cordeiro a ser sacrificado. Isso mostra que os cristãos estavam sendo tentados a voltar às práticas da lei de sacrificar os animais novamente, quando Cristo foi o último e definitivo sacrifício expiatório para a humanidade. Bom, logo, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo de consolo, encorajamento e exortação para que, mesmo debaixo de lutas, permanecessem crendo nas palavras de Cristo. E, a partir do verso 4, ele vai fazer o histórico, que é mais conhecido como os heróis da fé. E dizer que mesmo que as promessas terrenas não se cumpram, a maior promessa se cumprirá, que é o céu, que é a nossa redenção. De falar que Moisés ele não conseguiu a promessa da terra prometida, mas a promessa do céu ele conseguiu. Abraão, ele esperava em Deus uma cidade que não seria edificada por homens, mas pelo próprio Deus. A promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ele não viu. Mas ele viu a maior promessa, que é a redenção, que é estar com Cristo, que é ser salvo. Mas a promessa, ela aconteceu, de que ele seria pai de uma grande nação, sim. Bom, e aí, fala sobre algumas pessoas, de Abel, que o que fez que o sacrifício de Abel fosse aceito não foi o animal, mas sim a fé, segundo Hebreus. E fala depois sobre Abraão, sobre Sara, sobre Enoque, que viveu tão bem, mas tão bem, que agradou a Deus, que não experimentou a morte. Deus tomou ele para si. E aí entramos em outro ponto, que tem uma certa polêmica, digamos assim. Só que aqui eu não quero entrar nessa parte de polêmica, porque é uma briga, uma guerra de mais de anos, mais de 100 anos que acontece. Bom, o ponto é a fé na salvação. E o texto, para entrarmos nisso, é Efésios 2:8. Está escrito aqui, mas eu vou abrir a Bíblia para ler. Então, se você quiser, abre também. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí começa, não pelas obras, 9, para que nem se glorie, tudo mais. Bom, para que possamos chegar ao ponto da fé na salvação, vamos falar sobre 3 doutrinas existentes, digamos as mais conhecidas, que são exatamente as que brigam, entre aspas, sendo uma delas rejeitada pela palavra de Deus e pela igreja. Vamos começar pela doutrina rejeitada, que é o pelagianismo. Bom, esse nome é por conta de um dos principais, se não o principal defensor desta doutrina na história da igreja. Pelágio era um monge britânico que foi culpado por heresia pelo bispo de Roma entre 417 e 418 d.C. e pelo concílio de Éfeso em 431 d.C. Ele defendia que o pecado original, ou seja, o pecado de Adão lá no jardim, não afetava o homem e que o mesmo, o homem conseguia viver uma vida sem pecado por conta do livre arbítrio.
O maior erro de Pelágio é dizer que o homem tem poder de se salvar, tirando parte ou todo o mérito de Cristo na salvação. Temos aí o segundo ponto, que é do calvinismo. A doutrina calvinista sobre a fé na salvação vai dizer que tanto a fé quanto a graça vem de Deus. Eles utilizam esse texto junto com outros textos para defender a graça irresistível, onde é dito que quando Deus se revela através do Evangelho e faz o chamado, o homem não pode resistir. Essa doutrina não defende e muito menos crê que exista o livre-arbítrio. Para eles, o livre-arbítrio, para o calvinismo, o livre-arbítrio, existiu apenas para Adão. Adão caiu, acabou o livre-arbítrio, ele não existe mais por conta do pecado. Bom, e também porque essa palavra não é encontrada nas Escrituras. Entretanto, defender esse pensamento não é algo que faça um homem não ser salvo. Porque muitos dizem que calvinismo é uma doutrina do diabo. Porque fala que Deus escolheu o homem para o inferno, escolheu seus preferidinhos e aquela baboseira toda. Isso, para mim, é uma deslealdade da parte do homem atacar desta forma. Visto que Armínio dizia que não conhecia ninguém que sabia interpretar as Escrituras como Calvino. O próprio Armínio disse isso. Se ele disse isso, porque eu, que não sou nem 10% do que ele foi nas Escrituras, afirmaria que o calvinismo é uma doutrina diabólica. Não é bem incoerente. Só eu sou o brabão, sou o sinistrão, que sei mais que Armínio? Complicado, né? Então, defender, acreditar nessa doutrina não é errado, não faz uma pessoa não ser salva. Porque, primeiro, ela defende que a salvação é pela graça e não através de mim. E segundo, porque eles não negam a obra da salvação e nem negam a personalidade, vamos dizer assim, a característica de Cristo. Então, o calvinismo não é uma doutrina diabólica. É apenas um pensamento diferente do nosso. Entretanto, calvinistas e arminianos estarão no céu. Agora, sobre o arminianismo. Dentro do arminianismo, que é a doutrina da Wesleyana, alguns vão dizer que a fé dita nesse texto é algo que já vem dentro do homem, e outros que a fé do texto é uma resposta do homem ao chamado divino, por conta dos verbos gregos utilizados, ou seja, o meio para o determinado fim. Dizer que a fé já vem de fábrica dentro do homem abre portas para o pelagianismo, pois se a fé vem no homem como que de fábrica, onde se encaixa os versículos de Paulo, onde ele afirma que todos pecaram, que fomos destituídos da glória de Deus e que ninguém pode buscar a Deus por si só. E isso está em Romanos 3, do 10 ao 18 e o 23 e 24. Se você quiser abrir para ler, ou anotar para ler depois, onde se encaixaria estes versículos de Paulo ao afirmar que a fé é uma coisa natural do homem para ser salvo. É bastante incoerente. Assim como a doutrina calvinista e o arminianismo, eles, nessas duas doutrinas, defendem a depravação total. Alguns vão dizer que o arminianismo ele defende a depravação parcial, mas não é verdade. O arminianismo clássico mesmo, tirando a questão do pelagianismo, que o arminiano que acredita que a depravação do homem é parcial, ele é pelagiano. Ele não é arminiano de verdade. Ele é um arminiano, pseudo-arminiano, digamos assim, né? Então, a doutrina arminiana, assim como a calvinista, defende a
depravação total e acredita que ambos, fé e graça, são dadas por Deus. Porém, o arminianismo, ele vai afirmar que nesse versículo o dom mencionado é a graça, mesmo que a fé seja a resposta humana ao chamado, né? Ela vem pela loucura da pregação. Quando fala nessa questão, aí entra a questão do livre-arbítrio, que é uma questão super debatida, porque livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, e o que o homem realmente tem, segundo o calvinismo, é livre agência, que seria algumas escolhas, mas o livre-arbítrio, que sempre é usado para falar de homem, e de homem versus Deus, né, questão de escolha de salvação, ela não existe, essa questão toda. Mas como eu disse, eu não quero entrar nessa questão aí de polêmica, de mérito, essas coisas, mas isso seria mais para a questão de conhecimento. O arminianismo diz que a fé é a resposta do homem ao chamado. E nós vamos ver isso logo mais. Mais uma pergunta que seria feita, né, aqui na igreja. O homem, ele nasce com livre-arbítrio? Com certeza alguns afirmariam que sim. Outros talvez afirmariam que não. Mas, segundo o arminianismo, não. Estranho, né? Bom, segundo o arminianismo, o homem nasce com o que é chamado, como eu já disse, né, da depravação total. Ou seja, o homem não possui nada de bom. O que difere o calvinismo do arminianismo é a forma da graça. O arminianismo fala que a graça ela é resistível. O calvinismo diz que a graça ela é irresistível. O arminianismo vai defender que o homem só tem seu livre-arbítrio restaurado quando Deus se apresenta e faz ao homem o chamado à salvação, onde o chamado pode ser rejeitado ou aceito segundo a graça resistível. Fora isso, o homem não tem condições alguma de decidir seguir a Cristo. E aqui, logo, vem uma boa frase do próprio Armínio. Você vai encontrar essa frase no livro As Obras de Armínio, no volume 1. Essa obra tem 3 volumes, eu tenho o volume 2. Eu queria comprar um, mas quando eu fui comprar um não tinha, eu acabei comprando o 2 mesmo. Você pode encontrar no site das lojas americanas, no site das lojas americanas, do Submarino, no site da CPAD, que foi a editora, né, que colocou, né, da CPAD no site, ou você pode comprar também na loja da CPAD, se tiver esse livro. Tem uma loja da CPAD aqui no Rio de Janeiro, ali em Vicente de Carvalho, pegando o BRT sentido contrário ao metrô de Irajá, indo sentido mesmo o shopping, o BRT, seguindo o BRT. Do lado esquerdo, se eu não me engano, tem a CPAD. A CPAD fica do lado da FAECAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus. Você, se tiver lá, você vai encontrar esse livro, que lá é a loja da CPAD mesmo. Bom, a frase diz assim: nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas ferido, mutilado, doente, dobrado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido, e os seus poderes, não são apenas debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça. Mas nenhum poder tem, exceto for animado pela graça divina. Esse argumento está no livro As Obras de Armínio, volume 1, é o argumento 7, da página 590, se eu não me engano. Ou seja, a mesma coisa que eu já disse. O livre-arbítrio do homem, ele está enfraquecido, está mutilado, como ele mesmo diz. E o homem não pode seguir a Cristo se ele não for animado pela graça divina. Se Deus não se apresentar ao homem através de sua graça, através do Espírito Santo, para convencer, segundo o arminianismo, o livre-arbítrio do homem continua ruim e ele não pode decidir seguir a Cristo. Mas aí quando Deus ele se apresenta, o homem tem o seu livre-arbítrio restaurado, aonde ele pode decidir se vai ou não seguir a Cristo. Isso segundo o arminianismo. Bom, seguindo, a fé que agrada a Deus.
Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6 afirma isso. Essa afirmação do autor de Hebreus significa que ninguém pode se aproximar e ter comunhão com Deus se não for através da fé verdadeira. Na realidade, sem fé, nenhuma pessoa é capaz de crer na existência de Deus e que o mesmo se relaciona pessoalmente com o homem. Apontando para a fé, o autor responde que Enoque foi transladado. Isso está no versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus. Pois pela fé, Enoque agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si sem que ele experimentasse a morte física. Paulo vai dizer que o que não vem da fé é mal. Romanos 14, 23. Por isso, definitivamente, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma necessidade absoluta para todo o povo de Deus. Por isso que o cristão, por isso que o crente, ele tem que viver uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, para que a sua fé possa ser a cada dia fortalecida, alimentada e aumentada pelo próprio Deus, para que ele consiga viver, porque o justo, o crente, a igreja vive pela fé, como nós já lemos. E para viver pela fé, não há outro caminho a não ser pela leitura da palavra e por uma vida de oração. A própria palavra de Deus nos orienta, nos exorta a viver uma vida de oração. Isso está em Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala orai sem cessar. A própria palavra de Deus vai mandar o cristão ele ter uma vida de oração. Então o crente que lê a palavra de Deus e não ora, ele está lendo errado, ou ele não aceita essa parte da Bíblia, ou ele não chegou lá. Mas mesmo que a gente não tenha chegado nessa parte da Bíblia quando lemos, nós automaticamente temos que ter uma vida de oração, porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a orar. Então a fé é uma necessidade para a vida do cristão. É através dela que nós vivemos, é através dela que nós espiritualmente respiramos. A fé para o homem espiritual é o oxigênio para o homem natural. Se não existe oxigênio, nós morreremos. E se não existe a fé para o homem espiritual, ele está morto. Ou ele está a ponto de morrer, está caminhando para a morte. Então, o que fazer para ter fé? Devemos ler e estudar a Bíblia. Conhecer, aceitar e confiar. Esses 3 pilares que nós já falamos. Ouvindo a palavra de Deus, lendo em casa, ouvindo através da leitura e através de outras pessoas, como seria um pastor ou um irmão que estaria ministrando a palavra na reunião dos santos, ou seja, na igreja, na comunhão. E chegamos então ao final. A fé não é o que muitos estão pregando nos dias atuais, onde se promete mundos e fundos se você contribuir com uma quantia generosa. Ou se você falar com autoridade, crendo no poder da sua palavra, pois ela tem poder. Muitos acham que podem mudar Deus com a fé, mas estão muito enganados. Ela não é apenas a base da salvação, mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Portanto, que possamos reconhecer nossa pequenez e debilidade, nosso estado pecaminoso e quem nós somos realmente,
pois somente buscando a Deus através das Escrituras e tendo uma vida de oração, teremos fé. Então, se você não é cristão e está assistindo essa live, sinto muito, mas você não tem fé. Porque a fé, ela é algo exclusivo do povo de Deus. Mas Cristo, ele te chama para fazer parte do povo dele. Como diz o hino antigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser tarde demais, daqui a 5 minutos pode ser tarde demais para você. Hoje, agora, Cristo, ele quer te libertar, ele quer te salvar. Sei que estamos em tempo de pandemia, de crise, sim, mas isso não impede que você se entregue a Cristo. Isso não impede você de reconhecer o senhorio de Deus sobre a tua vida. Isso não impede que você seja salvo por Deus. Por isso, Cristo, ele te chama para fazer parte do povo que irá morar no céu. Não estou aqui lhe prometendo casa, carro, dinheiro na conta, roupa bonita. Não estou prometendo nada disso. Mas a única coisa que eu posso te prometer e afirmar com toda certeza é que a sua vida ela não será mais a mesma. Mesmo diante de lutas, provações, tribulações, batalhas totalmente árduas, doloridas, Cristo Jesus, ele não te deixará só, porque ele estará contigo. Da mesma maneira como ele subiu aos céus, ele retornará para nos buscar, e ele não nos deixou só, como ele disse, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. Nós temos dentro de nós, todo cristão ele tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Mas temos dentro de nós o Consolador. A cada luta que passamos, a cada provação que passamos, a cada perda dolorosa que nós passamos, o Espírito Santo de Deus, ele nos conforta e nos traz paz e nos traz segurança, porque ele nos faz lembrar de quem é o Deus que nós servimos. Ele nos faz lembrar quem é aquele que nos guarda e nos protege. Por isso, Cristo, ele quer te salvar, ele quer te libertar, como diz o hino. Reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceite-o, que é a palavra que é utilizada, aceite ao Senhor em sua vida, apesar de eu não gostar muito dessa palavra. Reconheça e aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque ele está voltando. Os sinais estão aí, tudo está acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo. E ele voltará quando você menos esperar. Não adianta ficar falando que vai esperar mais um pouco, ou que pretende ir se acontecer algo em sua vida, ou que vai esperar, ou que é visto com maus olhos pelos cristãos. Não. Isso não deve interferir, isso não deve ser o seu pensamento. E eu oro a Deus para que esse tipo de pensamento, para que esse tipo de ideia que é colocada pelo próprio diabo em sua mente, seja derrubada em nome de Cristo. Porque a igreja, mesmo com suas falhas, porque tem humanos, aonde tem um ser humano, ali tem uma falha. Até os computadores, as máquinas, elas têm falhas, porque foi o homem que criou. Mesmo com as falhas que nós temos, este pensamento dos olhares não devem nos fazer parar, porque o que está em jogo não é o próximo, mas sim você. A sua vida está em jogo, vamos colocar assim. A sua eternidade, o seu futuro está em jogo. E aonde você quer passar o seu futuro? Se eu perguntasse aqui na igreja, ou para qualquer pessoa do mundo, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Obviamente a resposta seria que queria ir para o céu.
E aí eu te pergunto, se você quer morar no céu, por que você não está vivendo conforme uma pessoa que quer morar no céu? Não estou dizendo que eu sou perfeito ou que a igreja existem pessoas perfeitas. Como eu já disse, onde tem um homem, tem falha. Todos nós temos nossos pecados, todos nós temos aquilo que nos assola e aquilo que nos deixa muito debilitados e enfraquecidos. Todos nós temos um pequeno inimigo que para nós é grande, porque é algo que agrada a nossa carne. Mas mesmo assim, nós buscando a Deus, nós vamos enfraquecer isso. E por causa da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós seremos salvos. Deus, Ele é misericordioso e Ele nos justificou através da cruz de Cristo. E Ele nos tornou justos quando nós cremos no Evangelho. A palavra de Deus diz, lá em Atos, quando Pedro, ele prega. E eu, para terminar, antes de recitar 2 versículos, gostaria de falar, parafrasear com o que Pedro ele disse. Pedro, ele pregou e as pessoas ficaram com medo. Como nós iremos fazer para nos salvar? E Pedro responde: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependa-se dos seus erros, todos os erros que você cometeu, arrependa-se dele agora e creia no Evangelho. Creia que Jesus Cristo, a pedra de esquina, aquele que foi rejeitado, aquele que foi crucificado em nosso lugar por amor a nós e para a sua glória, é o Deus que nos salva, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu no madeiro. Ele veio e expiou os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Aceite esta verdade e confie em Cristo para a sua salvação. Que Deus possa acrescentar a fé à sua vida e que você possa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Sei que dificilmente há alguma igreja bíblica aberta neste momento da pandemia. Mas você pode mandar no nosso chat uma mensagem no inbox falando que se reconciliou com Cristo ou que deseja reconciliar-se com Cristo. Pode mandar também no nosso Instagram, Juviés, JA, mesma coisa da página, você pode ir lá. Porque nós vamos ler e vamos orar pela sua vida. Dependendo da sua localidade, se você não tem acesso, conseguir ter acesso, aqui nós vamos encaminhar o endereço de uma wesleyana próxima à sua casa. Ou se não houver nenhuma wesleyana, vamos lhe indicar uma igreja bíblica próxima à sua casa. Mas, pelo amor de Deus, não fique fora do rebanho de Cristo, não fique fora do aprisco, porque o sumo pastor, Deus, Jesus Cristo, ele breve irá voltar. Ele virá sobre as nuvens e todo o olho verá, e todos verão e lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo. E quando isso acontecer, não haverá mais chance. Essa tal doutrina de segunda chance acerca da salvação que acontece na novela do Apocalipse e que é pregada também por muitos, eu não acredito muito nela. E mesmo que ela seja verdade, eu prefiro viver a minha vida como se não houvesse essa segunda chance. Então Jesus Cristo, ele breve vem, reconheça-o e venha para o rebanho de Cristo, venha fazer parte do corpo de Cristo, porque a sua vida, ela precisa ser salva. E somente através da fé você será salvo, e a fé, ela só existe dentro da igreja de Cristo. Marcos 9, 24 diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
E Lucas 17:5 diz: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. A fé é algo que só vem do Senhor Deus. Então, venha para Cristo. Venha para o time de Deus, porque é o time da luz. Venha para a luz, saia das trevas. Que Cristo possa resplandecer a sua luz em sua vida. Que Cristo possa abençoar a sua vida e que Ele possa livrar você e nossas famílias desse mal do coronavírus. Pessoas novas estão morrendo, pessoas que não têm problema algum de saúde estão morrendo por causa desse vírus, mas não devemos temer. Devemos ter fé de que Deus fará a sua vontade e que a vontade de Deus, como a própria palavra dele afirma, é boa, perfeita e agradável. Não devemos ter uma fé que tenta a Deus, em que nós, em nome da fé, vamos negligenciar as orientações de saúde. Muito pelo contrário. Devemos obedecer às orientações dos órgãos de saúde, sim, mas crendo que acima disso está Deus. Acima disso está a fé em Cristo Jesus. E se algum homem, algum ser humano precisar de um cristão, o cristão ele não deve temer o vírus, porque ele estará fazendo a vontade de Deus. Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham absorvido e que possam ter sido edificados. Esta live será colocada no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva-se. Juviés, espaço J-A, J-U-W-E-S, espaço J-A, lá no YouTube. Veja também os vídeos anteriores, onde está lá uma série das 7 igrejas da Ásia, que Deus, pela sua misericórdia, me permitiu ministrar aqui na igreja também, sobre as 7 igrejas da Ásia. Lá tem 7 vídeos resumidos sobre essas 7 igrejas, cada vídeo específico para cada igreja. Temos algumas perspectivas bíblicas falando sobre alguns textos, de como eles são usados e o que eles realmente significam, e outros conteúdos que serão colocados mais à frente. Se inscreva no canal e seja ricamente abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui, Deus, novamente em Tua presença, Deus, para agradecer por este dia, para agradecer, Deus, por este momento, Pai, e que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda-nos, Deus, livra-nos de todo mal, Pai, e essa oração que eu peço a Ti, já te agradecendo em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, é isso aí, gente. Fica com Deus e até a próxima live, se assim Deus permitir e quiser que aconteça. Valeu.